Hoje o tema é polêmico, polêmico. O que você acha? Você acha que o Papa é o anticristo? É a besta do Apocalipse? Bom, é sobre isso que nós queremos falar. Mas eu quero entrar numa outra toada, tá? Eu sei que tem um monte de vídeos aí por causa da morte do Papa Francisco, falando sobre se o Papa é o anticristo, se esse é o último Papa, a teoria do oitavo rei. Enfim, eu não quero entrar neste vídeo sobre isso. Eu simplesmente quero falar para você que a ideia de chamar o Papa de anticristo, ela não é oriunda, ou não é criada, não é inventada pelos reformadores, pelos evangélicos. Nós temos vários evangélicos que acreditam realmente que o Papa é o anticristo. Eu não sou um deles. Mas nós temos, por exemplo, aqui, olha, livros como do Dave Hunt, A Mulher Montada na Besta, que são 2 volumes, onde ele fala sobre essa hipótese de que o Papa seja, de algum modo, a segunda besta, né? Não o anticristo, mas a segunda besta, o falso profeta. Então ele vai mostrar ali na história para tentar provar ali a sua tese. Eu particularmente não acredito que o Papa seja uma das bestas, mas com certeza a Igreja Católica ela está envolvida até o pescoço nessa ajuda, neste conluio do anticristo para dominar o planeta Terra, como se apresenta ali no Apocalipse a partir do capítulo 4 para frente. Então, diante disso, eu quero colocar aqui para você um vídeo, na verdade é um corte ali do Lucas Lancaster, que é um jovem historiador católico, que também está se despontando aí como apologista católico. Ele faz vários vídeos react contra evangélicos, principalmente sobre a história da igreja, e este é um corte que eu fiz do corte que está na internet, onde ele fala sobre esta acusação de que os protestantes que iniciaram, pelo menos é isso que dá a entender, iniciaram a história de que o Papa é o anticristo. Depois nós iremos ver o depoimento de um pastor luterano falando sobre esta questão histórica. Será que o Papa, por ter sido chamado de anticristo, isso iniciou de algum modo com a reforma protestante? Aí ele vai dar toda uma bagagem histórica aí para falar que não. Mas vamos ouvir aqui primeiro a questão do Lucas e depois vamos ouvir o pastor. Mas desde as origens do protestantismo, os hereges tentaram associar o papado ao anticristo. Foi isso que Lutero, Calvino, John Knox, Wesley e outros pseudo-reformadores fizeram. Bom, então aí você viu que ele taxa claramente que os reformadores tentaram não, eles associaram realmente o Papa, ou papado, né, melhor dizendo, o papado ao anticristo, tá? Isso depois nós vamos ver nessa herança no século XIX, século XVIII, XIX, nós vamos ver que esta herança passa para os movimentos restauracionistas. Dentre eles, o mais famoso aí são os adventistas do sétimo dia, que acreditam que o Papa realmente é o anticristo, tá? Talvez eles sejam os maiores herdeiros desta tese aí de que o Papa é o anticristo. Por causa disso, muitos representantes dessa seita têm falado um monte de besteira e, claro, dado aí material farto para os católicos fazerem as suas refutações. Mas agora, vamos ver a opinião deste pastor luterano, onde ele vai explicar essa questão dentro da história do porquê o Papa tem sido chamado de um anticristo. E será que foram só os reformadores que chamaram o Papa de anticristo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Queria, na verdade, comentar o fato de que isso de relacionar o Papa ou o papado com o anticristo não é, como se pensa, uma invenção protestante. E não é, como se pensa, uma invenção de Lutero, né? Lutero não foi o primeiro a fazer isso. Quando ele o faz de fato. Já há uma certa tradição nesse sentido. Podemos dizer assim, embora não seja uma tradição contínua e dominante, né? Mas então, né, o que teria acontecido para isso se tornar algo, de certa forma, relativamente comum?
né? Parece que a primeira vez em que alguém faz isso claramente seja lá pelo século XI, quando há uma contenda entre o Gregório VII, o Papa, e o Henrique IV, que é o imperador romano, né? Aí houve a contenda e um acusou o outro de ser o anticristo. É algo muito compreensível, né? Mas muito chocante também, pensando que o Papa é o Papa, né? E o imperador teve essa ousadia também. Não só isso, né? O Henrique IV teria um apoiador, o cardeal Beno, que morreu em 1088, que escreveu o seguinte: Hildebrando, que é o nome comum do Gregório VII, é ou membro do anticristo, como um de uma corte, ou é ele mesmo o anticristo. Isso é bem forte, isso, chocante, né? Isso teria acontecido de novo, né, entre Papa e Imperador, algumas décadas depois, já no século XIII. Agora era o Papa Gregório IX que teria acusado o Frederico II de ser o anticristo. O Papa seguinte, Inocêncio IV, teria continuado com essa crítica, e então o Frederico II teria agora dito: não, o anticristo é o próprio Papa Inocêncio IV. E para isso ele também tinha um teólogo contratado. E esse teólogo teria dito que, olha, na verdade o nome do Papa Inocêncio equivale a 666. Então fica claro que, sem dúvida, ele é o anticristo. Então nós temos um caso lá no século XI, no século XIII, e se a gente volta um pouquinho lá para o século XII, a gente vê algo mais sério ainda, porque é fora de uma querela desse tipo, fora de uma briga política. Você tem o Joaquim de Fiore, né, no seu comentário para o livro do Apocalipse, quase sugerindo que o anticristo deveria ser um papa. Ele diz basicamente isso. Na verdade, é no trecho em que fala das duas bestas, do trecho do Apocalipse, que fala da besta do mar e da besta da terra, que se levanta da terra, e ele vai dizer, né, um deles vai ser provavelmente como um grande imperador, como Nero, e o outro como um papa universal, como um universalis pontifex, né? Isso, palavras do Joaquim de Fiore, que viveu ali entre 1132 e 1202. E Lutero conhecia isso. Lutero conhecia Joaquim de Fiore, né? Mas não fica por aí, é claro, né? Ele também... É claro, Joaquim de Fiore, que tem umas teorias muito estranhas, né? Exatamente sobre essa questão da história, mas isso não vem ao caso agora, né? Também outros grupos um tanto estranhos, na Idade Média, vão acusar o Papa de ser o anticristo, né? Os cátaros vão fazer isso, os valdenses vão fazer isso, os franciscanos espirituais vão fazer isso, né? Identificar o Papa como anticristo. Isso tudo antes de Lutero, né? Também Wycliffe vai fazer isso, e também João Hus vai fazer isso. É bem curioso que, quando chega Lutero, então, há já uma tradição. Há um comentário ao livro do Apocalipse também, de 1380, 1390, de um colega do John Wycliffe, é o John Purvey, que diz também a mesma coisa. E Lutero conhece esse texto, porque Lutero escreve um prefácio para esse texto, né? E ele considera, né, também o Papa como anticristo. Isso, então, no século XIV, ou seja, nós temos algo no século XI, no século XII, no século XIII, no século XIV. Não é algo incomum, digamos assim, não é algo incomum. Isso para quê? Para que eu estou dizendo tudo isso, né? Não para dizer que há um consenso, óbvio que não há um consenso nesse sentido na Idade Média, né? Há críticas pontuais, mas não é algo que Lutero tenha dito como sendo algo inédito, né? Como que eu inventei isso, eu percebi isso pela primeira vez, só eu, né? Não. E as pessoas que eram eruditas também não viam Lutero como inaugurando esse tipo de crítica.
Uma crítica, né, que se você entender bem esses personagens todos, tirando os cátaros, assim, por exemplo, que surge de dentro da Igreja Católica. Ou seja, são católicos acusando o Papa ou o papado de ocupar o lugar do anticristo. Em alguma medida, parecido isso com o que fez o bispo Joseph Strickland no último dia 31. Então, na verdade, quando noticiam isso, talvez seja melhor não remeter aos protestantes, né, que estão bem quietos nesse assunto, eu acho. Não deveriam remeter aos protestantes, mas a outras ocorrências parecidas na Idade Média, né, antes da Reforma, e depois, sim, pode dizer da Reforma também, mas guardando as diferenças. Né? Não é algo, no âmbito da Reforma, pessoal. Isso precisa ficar compreendido, né? Bom, muito bem. Você viu aí a explicação muito bem didática do pastor, né? Pastor Lucrânio. Eu esqueço o nome dele, deste pastor, mas ficou bem claro. Essa ideia de que o Papa é o anticristo não vem com a Reforma Protestante. A Reforma apenas utiliza isso muito devido aos grandes títulos que o Papa vem acumulando através desses séculos. Se você prestar atenção, alguns títulos são bem excêntricos, né? Extrapola os limites de um bispo cristão. Por exemplo, bispo dos bispos. Os papas vêm acumulando este título ao longo dos séculos. Quem se intitulou bispo dos bispos? Primeiro, talvez, a falar sobre isso foi Constantino. Ele se intitulava o bispo dos bispos. Por exemplo, Pontífice Máximos. Esse era um título pagão. Os pagãos, os sacerdotes pagãos utilizavam este título. O que é Pontífice Máximos? Ou seja, é aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Ora, quem faz a ponte entre Deus e os homens é o próprio Senhor Jesus Cristo. Um outro título muito polêmico é Vigário de Cristo. Vigário de Cristo. O que é Vigário de Cristo? Aquele que está no lugar de Cristo, que toma o lugar de Cristo. Aliás, a palavra anti em grego dá esta ideia. Quando fala anticristo, dá essa ideia de que é aquele que está não contra Cristo, mas aquele que está no lugar de Cristo. E há uma palavra em latim para o anti do grego, que é justamente vicarius. Vicarius é justamente essa palavra, que vai ter o sentido no grego de anti, que é estar no lugar de alguém. Então, muitos falam que, na verdade, Vigário de Cristo é o anticristo lá nos textos gregos do Novo Testamento, porque é aquele que faz, às vezes, de Cristo, está no lugar de Cristo, né? E eu poderia ficar citando outros títulos aqui, e falas, e mais falas, de diversos papas através da história, arrogando para si quase que uma transmutação, uma deificação deles mesmos, né? Querendo dominar sobre toda a terra, sobre todo o mundo, e querendo ser um outro Cristo aqui na terra, né? Como se ele fosse o representante máximo do próprio Cristo encarnado. E tudo isso aí, claro, vai configurando uma imagem para que depois, na Reforma Protestante, os reformadores intitulem o bispo de Roma, o Papa, como o verdadeiro anticristo. Tá? E é claro, o pastor falou aí que muitos dentro da igreja que intitulavam o Papa de anticristo. E hoje também, não é só protestante. Se você for para a ala extremista dos conservadores católicos, os sede-vacantistas, você vai encontrar muito vídeo na internet associando os papas atuais com o anticristo. Esse papado atual que eles falam que não são papas legítimos, com o anticristo prefigurado no Novo Testamento, no Apocalipse. Roma será a sede do anticristo. Então quer dizer, essa frase resume tudo. O anticristo, ele está sediado em Roma. Então isso não é coisa de protestante, tá? Isso também é coisa de católicos. Então o que o Lancaster disse ali é meia verdade. É claro que ele não ia
falar nada disso que o pastor disse aqui, explanando, né, em um contexto maior, o que significa o título anticristo aplicado ao bispo de Roma. É claro, o intuito é só atacar os protestantes, os evangélicos, né? Mas ficou aí para você, eu acho que é um vídeo muito bom, muito explicativo, que mostra como que esse título ele já vinha sendo usado desde o século XI, né? Segundo o pastor aí, desde o século XI para o bispo de Roma. Ok? Gostou do vídeo, pessoal? Se você concorda que o Papa é o anticristo, deixa aqui nos comentários. Se você não concorda também, deixa aqui nos comentários. Eu sei que vai ter vários católicos que vão discordar e, claro, eles têm a liberdade de comentar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também divulgue o nosso trabalho aí para a sua comunidade, para que Deus abençoe o nosso trabalho e abençoe a sua vida também. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!